Imagine só, ser um profissional de verdade não é apenas uma ambição, é um chamado. E quando falamos da S7, ser um técnico de aviação aqui é como dominar a arte de enxergar além do horizonte. A pista está livre, o céu é seu. A S7 é o seu espaço infinito. Agora, prepare-se para uma história que vai muito além do comum. Porque hoje não vamos falar de um astro do rock, de um ator consagrada, de um craque do futebol ou de um piloto de corrida. Nosso protagonista é alguém que revolucionou um universo onde muitos ainda enxergam apenas calma e silêncio, o gênio dos tabuleiros, Bob Fischer. Ah, os xadrez. Muitos pensam que é apenas um jogo tranquilo, sem o drama dos campos de futebol ou o impacto dos ringues. Que é só sentar, mover peças e pronto. Nada disso. Os grandes enxadristas mergulham tão fundo na partida que, em certo momento, já não estão mais duelando com o adversário, mas sim com os limites da própria mente. Dia e noite, sem trégua, calculando jogadas, tecendo estratégias, incapazes de se desligar. O jogo os consome. E Bob Fischer é a prova viva disso. Uma lenda incontestável dos xadrez, ele se tornou o mais jovem campeão dos Estados Unidos, o mais novo grande mestre, por fim, campeão mundial. Ainda adolescente, superou todos os profissionais de sua época. Mas então, no auge da glória, algo inesperado aconteceu. Fischer, no topo do Olimpo dos xadrez, começou a perder o chão. Passou a afirmar que era vigiado pelos serviços secretos americanos, a gritar sobre conspirações globais e, por fim, isolou-se do mundo. Mas essa história não é tão simples quanto parece. Hoje, vamos desvendar a vida desse gênio, destrinchar o emaranhado de teorias conspiratórias e fatos intrigantes que cercam seu nome. E ainda, como os xadrez se transformaram em um campo de batalha ideológica durante a Guerra Fria, com os Estados Unidos e a União Soviética usando o tabuleiro como arma. Então, aperte os cintos. Você está prestes a embarcar na narrativa mais eletrizante que já contamos, a saga de Bob Fischer. Tudo começa nos anos 1930, nos Estados Unidos. Uma época sombria. A economia desaba após o crash da bolsa, mergulhando o país na Grande Depressão. Fábricas fecham, milhões ficam sem emprego, e as ruas se enchem de manifestantes desesperados, clamando por trabalho e pão. Entre eles, uma jovem de apenas 17 anos, Regina Wender. Recém-formada, sem perspectivas, ela se junta aos protestos, criticando ferozmente o governo. Mas, ao contrário de muitos, Regina sabe que a crise não será resolvida da noite para o dia. Decidida a buscar uma vida melhor, faz uma escolha surpreendente, deixa os Estados Unidos rumo à Europa, mais precisamente à Alemanha, onde o Partido Nazista promete empregos para todos. Assim, ela embarca em um navio com destino a Berlim. Lá, conhece Hans Miller, um brilhante geneticista. Regina conta sua história, a fuga da América, o diploma com notas excelentes. Miller, impressionado, a contrata como sua secretária pessoal. Por mais de um ano, ela lida com documentos, acompanha o cientista em reuniões e até em viagens internacionais. Até que, em uma dessas missões, algo inesperado acontece, ela chega a Moscou. As ideias comunistas e a promessa de um novo mundo a fascinam tanto que Regina decide ficar na União Soviética. Matricula-se no primeiro instituto médico e lá conhece outro pesquisador, Hans Gerhard Fischer. Os dois começam a sair, discutindo ciência e os rumos da humanidade. O que começa como amizade logo se transforma em paixão. 6 meses depois, casam-se. Os primeiros anos são de esperança. Regina e Hans acreditam em um futuro radiante. Em 1938, nasce sua primeira filha, Joan, celebrada com alegria por amigos e familiares. Mas a euforia dura pouco. O mundo caminha para uma guerra global, e a ameaça de Hitler paira sobre a Europa e a URSS. Percebendo o perigo, o casal decide fugir. Regina embarca com a filha de volta aos Estados Unidos, passando por Paris. Hans, porém, não consegue o visto americano. Acaba se estabelecendo no Chile, mais tarde, retorna à Alemanha. A distância rompe os laços entre eles. De volta à América, Regina enfrenta uma batalha diária pela sobrevivência. Para sustentar a filha, trabalha como soldadora, datilógrafa, operária, o que aparecer. Mora em porões ou quartos minúsculos em bairros perigosos, mas não se deixa abater.
Em 1942, descobre estar grávida novamente. A paternidade é um mistério, mas ela insiste, o pai é seu marido, Hans Fischer. É essa informação que registra no Hospital Michael Reese, em março de 1943, quando dá à luz um menino. Seu nome, Robert James Fischer. Sim, este é o homem que se tornaria o maior enxadrista do século XX. Bob Fischer não apenas quebraria recordes como o mais jovem campeão americano e mundial, mas também protagonizaria um dos duelos mais épicos da história, o confronto contra Boris Spassky, transmitido para o mundo inteiro, repleto de acusações mútuas de trapaças e jogos sujos. E então, de repente, o gênio se fecha para o mundo. Passaria a acusar o FBI de perseguição, a falar em complots para assassiná-lo. Alguns diriam que os xadrez o louquearam, que a pressão da genialidade o destruiu. Mas, como você verá, essa história é muito mais complexa do que parece. Vamos desvendá-la passo a passo, começando pela infância do menino que se tornaria uma lenda. E enquanto acompanha essa jornada, é bem capaz de você sentir vontade de saborear uma fatia daqueles da pizza romana autêntica, crocante e irresistível. Pois saiba que agora você pode. E agora, enquanto essa história de superação e genialidade se desenrola diante dos seus olhos, você pode saborear cada detalhe com uma autêntica pizza romana Zottmann, sim, aquela pizza que parece saída diretamente das ruas de Roma, mas que você pode preparar em casa em questão de minutos. Não é magia, é praticidade. Basta retirar do freezer, levar ao forno por apenas 11 minutos e pronto, uma explosão de sabores em um disco crocante, com massa leve como uma nuvem e recheios que fazem qualquer um suspirar. O aroma? Inesquecível. A textura? Perfeita. E o melhor, você escolhe a sua favorita sem complicação. Tem a clássica margarita, a picante pepperoni, a indulgente 4 queijos, a robusta bávara, para os amantes de carne, ou até as sofisticadas troncatura com manjericão, uma delícia para paladares exigentes. Aqui entre nós, a equipe que trabalha nesta série vive com o freezer abastecido delas. Por quê? Porque além de economizar tempo, nenhuma espera por delivery, não deixa aquela sensação pesada depois de comer. É o tipo de refeição que combina com maratonas de histórias incríveis, como a de Bob Fischer, ou até com aqueles momentos em que você precisa de um break para recarregar as energias. Experimente hoje mesmo. Passe no supermercado mais próximo ou peça online pela link que já está no descritivo. Aproveite cada pedaço enquanto mergulha no próximo capítulo desta jornada. Quando Regina recebe alta do hospital, ela e as crianças, a filha Joan e o bebê Bob, são encaminhadas para um abrigo de caridade, onde mães sem recursos podem sobreviver com auxílios estatais. Mas ao chegar lá, a realidade é cruel, só aceitam ela e Bob. Joan, aos 15 anos, já é considerada velha demais para o programa. A recusa é como um tapa na cara. Regina não aceita. E explode. O escândalo é tão grande que a polícia é chamada. Ela é levada algemada, submetida a uma avaliação psiquiátrica que conclui, paranoia, mas sem risco social. Ou seja, livre para voltar à sua vida de miséria, agora com o estigma de louca na ficha. De volta ao seu cubículo apertado, Regina se joga em qualquer trabalho que apareça. Consegue vaga como datilógrafa na Montgomery Ward, onde passa dias intermináveis batendo teclas, com os filhos ao lado. Para mantê-los quietos, inventa distrações, bonecas para Joan, ursinhos para Bob. Mas o menino recusa o pelúcia. Seu olhar se fixa em um quebra-cabeça de madeira, abandonado em um canto. Ao pegá-lo, Bob se transforma. Passam-se horas, e ele não solta a peça. Gira, analisa, encaixa. E quando termina, exige outro. E outro. E outro. Os colegas de Regina percebem o padrão. Bolas, bicicletas, jogos de rua? Nada. Só quebra-cabeças, labirintos, desafios lógicos. Se algo não sai, Bob entra em colapso, chora, grita, joga a peça no chão. Mas sempre volta. E dessa vez, tenta por um ângulo diferente. Às vezes, até trapaceia nas regras para vencer. Esse garoto vai ser cientista, brincam os adultos. Regina congela. Deus me livre. Já tive cientistas demais na vida, responde, seca. Quando perguntam se há algum homem no horizonte, ela desvia. Mas um nome aparece de vez em quando,
Paul, um homem que deixa dinheiro na mesa, leva Bob para tomar sorvete. Certo dia, solta a frase que mudaria tudo: o maior quebra-cabeça do mundo, meu filho, são os xadrez. Aos 6 anos, Bob ganha seu primeiro tabuleiro, um presente de Joan, comprado em uma banca de usados. Ela lê as regras em voz alta. Ele ouve, absorve e joga. Na primeira partida, destrói a irmã. Repete. E repete. E repete. Em semanas, já vence todos no escritório da mãe, colegas, chefes, o zelador. Quando falta oponentes, inventa um. Joga contra si mesmo. Move as peças brancas, depois as pretas, calculando cada lance como se fosse uma guerra. Deixa partidas pela metade, dorme, e retoma no café da manhã. Num domingo, passa 15 horas tentando se vencer. Regina se desespera. Ele não sai, não brinca, só vive nesse tabuleiro, reclama ao psicólogo. A resposta? Risos. Senhora, seu filho não é problema, é milagre. Preferia que ele estivesse quebrando vidraças. Na mesma noite, ela escreve uma carta ao editor de xadrez do Brooklyn Eagle: meu filho precisa de adversários de verdade. Uma semana depois, chega a resposta: traga-o no sábado à biblioteca. Haverá um simultâneo. Para quem não sabe, é aquele espetáculo em que um mestre joga contra dezenas ao mesmo tempo, andando de mesa em mesa. Bob, com 7 anos, enfrenta Max Pavey, 32, campeão local. Perde em 15 minutos. Quando vê o checkmate, chora. Eles me aniquilaram, soluça. É então que Carmine Nigro se aproxima. Presidente do Brooklyn Chess Club, ele secou as lágrimas do garoto com uma proposta: venha quando quiser. Sem pagar nada. Bob aceita na hora. Mas a primeira visita é um desastre. Perde feio, é chamado de peixe Angira para jogador fraco, e ainda sofre bullying pelo sobrenome, Fischer. Mas parece peixe mesmo. Mas enquanto os outros vão embora, ele fica. Analisa cada partida perdida, disseca os erros, busca saídas que não viu. Nigro observa. E decide: esse menino vai ser grande. E eu vou ensinar. A partir daí, os fins de semana de Bob passam a ser no clube ou na casa de Carmine, onde o mestre desmonta suas defesas, mostra como armar armadilhas, como sacrificar peças para ganhar a guerra. E enquanto a mãe trabalha até tarde, o garoto treina. Não por obrigação. Por obsessão. Porque, no fundo, ele já sabe, aquele tabuleiro de 64 casas não é um jogo. É um campo de batalha. E Bob Fischer não nasceu para perder. Cada armadilha, cada ataque, cada movimento letal, Bob anota tudo em um caderno surrado, como se aqueles traços a lápis fossem um mapa de um tesouro que só ele poderia decifrar. À noite, sozinho no quarto, revive as partidas contra si mesmo, movendo as peças na escuridão, como um general que repassa batalhas já ganhas, mas ainda insatisfeito. Não bastasse isso, devora cada revista de xadrez que cai em suas mãos. Você se lembra daquelas páginas amareladas em jornais antigos? Um tabuleiro impresso, peças estáticas, setas confusas apontando para jogadas que ninguém entendia e, ao lado, um texto que ninguém lia. Pois bem, aquelas eram as lições que Fischer absorvia como esponja. E não apenas lia, deglutia. Biógrafos contam que ele varria cada página em 20 segundos, retendo combinações complexas com uma precisão cirúrgica. Não era memória, era instinto. O tabuleiro falava com ele em uma linguagem que só gênios decifram. Mas voltemos às batalhas reais. Primavera de 1952. Bob, com 9 anos, entra em seu primeiro torneio juvenil por equipes. Na primeira partida, esmaga o adversário em 10 minutos, um massacre tão rápido que parece um aviso. Na segunda, empata. Não leva o título, mas para um garoto que ainda brinca de carrinho na calçada, é o equivalente a escalar o Everest de short e chinelo. Nigro, claro, não perde tempo. Leva-o à grande biblioteca da Armory Plaza e joga sobre a mesa todas as obras clássicas sobre xadrez que existem. Estude. Domine. Não pare até saber mais do que eu. Fischer não discute. Em uma semana, devora cada linha, cada diagrama, cada anotação de mestres mortos há décadas.
Depois, olha para o professor e diz, seco, agora jogue comigo. Sempre. E jogam. Até que, inevitavelmente, o aluno supera o mestre. Então chega o verão de 1954 e com ele, um terremoto. A seleção soviética pousa em solo americano para enfrentar os melhores dos Estados Unidos. Bob, ainda um espectador, assiste ao que parece um genocídio enxadrístico. Os russos esmagam os americanos como se fossem peões em uma abertura mal estudada. Fischer não entende. Como? Por quê? Nigro explica, com um suspiro, lá, eles não jogam xadrez. Eles vivem xadrez. E não era exagero. Na União Soviética, o jogo não era passatempo, era religião. Não perdia em popularidade para futebol ou hóquei. Toda escola tinha um clube. Se não tivesse, o Palácio dos Pioneiros supria. Nas praças, mesas de metal pintadas como tabuleiros esperavam jogadores desde o amanhecer. Idosos com mãos trêmulas, adolescentes com olhares afiados, até os gopniki locais, todos se curvavam sobre as 64 casas, movendo peças como se fosse uma questão de honra. Havia fotos de partidas sob neve em Moscou, com jogadores de luvas batendo o relógio com dedos entorpecidos pelo frio. Cada família soviética tinha um tabuleiro. Não era opcional. Era herança. E a seleção? Uma máquina de guerra. Treinada não só em tática, mas em psicologia. Fischer testemunha isso em primeira mão quando David Bronstein, um dos monstros soviéticos, pede suco de limão puro durante uma partida. Só suco. Nada de limonada. A plateia se agita. Alguém corre atrás do pedido. Bronstein, impassível, espera. Quando finalmente lhe entregam o copo, ele o esvazia de uma vez, sem pestanejar, enquanto o adversário se contorce internamente só de imaginar a acidez queimando a garganta. Depois, Bronstein destrói o oponente. Não foi o suco. Foi o teatro. Uma lição que Fischer jamais esqueceria: no xadrez de alto nível, a mente do adversário é a primeira peça a ser sacrificada. E enquanto a União Soviética celebrava sua supremacia, em Brooklyn, um garoto de 12 anos afiava suas garras. 1955, Bob já não era mais a criança que não sabia enxergar o tabuleiro. Agora, era o terror do clube. Vencia todos. Sem piedade. Sem desculpas. Os rivais que antes o chamavam de Ampeixe agora o observavam com um misto de respeito e medo. Nigro, orgulhoso, sabe que chegou a hora. Leva-o ao torneio aberto do Central Park e lá, entre 60 jogadores adultos, o menino de cabelo rebelde termina em 15º lugar. Um resultado absurdo. Impossível. Os veteranos apertam sua mão, deslizam uma nota de $10 em seu bolso como quem passa uma tocha. Continue assim, garoto. Mas o verdadeiro batismo de fogo vem depois. Nigro leva ao Manhattan Chess Club, o templário dos intelectuais americanos, onde os grandes mestres se reuniam para duelar entre si. Fischer senta-se à mesa. Joga. Vence. Um. Depois outro. E outro. De repente, os olhares se voltam para ele não como uma promessa, mas como uma ameaça. Os profissionais começam a murmurar seu nome. E Nigro, com a sabedoria de quem sabe quando ceder o trono, toma uma decisão dolorosa: você precisa de alguém melhor que eu. Então o envia a Jack Collins, o guru dos enxadristas americanos. Um homem que não apenas treinava campeões, mas forjava eles. A casa de Collins em Brooklyn era um quartel-general. Lá, os melhores se reuniam para dissecar partidas, estudar aberturas até a exaustão e transformar o xadrez em ciência pura. Mas Collins ia além. Tratava o jogo como esporte de alto rendimento. Seus alunos não só moviam peças, eles corriam, dormiam cedo, comiam direito. Porque, para ele, a mente era um músculo. E Bob Fischer estava prestes a se tornar o atleta mais letal que o xadrez já viu. Collins não se limitava a exigir disciplina mental, ele esculpia corpos tão afiados quanto as mentes de seus pupilos. Corridas matinais, sessões extenuantes de natação para dominar a respiração sob pressão, exercícios que transformavam a concentração em segunda natureza. Quando Bob Fischer cruzou pela primeira vez a porta daquele santuário em Brooklyn, Collins viu além do gênio precoce, um garoto franzino, cujos olhos brilhavam mais que os músculos.
Vou fazer de você um atleta, prometeu o mestre. E não era metáfora. O treinador assumiu Fischer como um projeto de vida. De manhã à noite, os dois dissecavam partidas de Alekhine, Capablanca, Reti e Botvinnik, com um rigor que beirava a obsessão. As noites se estendiam até o amanhecer, as peças se moviam em um ritmo que queimava etapas. Em um desses dias, Fischer esqueceu que fazia aniversário. Quando Regina, sua mãe, chegou para celebrar, encontrou o filho imerso em um gambito da dama, os olhos fixos no tabuleiro como se o tempo não existisse. Sem festas, só chá. Preciso terminar isso, disse ele, sem levantar a cabeça. Regina, magoada, olhou para Collins, que apenas sorriu. Esse menino não é como os outros. O mundo vai saber disso. A profecia começou a se cumprir antes que a xícara esvaziasse. Aos 13 anos, Fischer arrasou no Campeonato Juvenil dos Estados Unidos como se fosse um recado. Em seguida, tornou-se o mais jovem participante do Aberto Nacional e lá, entre adultos endurecidos por décadas de torneio, ele os desmontou como se fossem amadores. Não venceu o título, ficou em quarto, mas a imprensa explodiu, um wunderkind americano, estampavam os jornais. Um menino que joga como um mestre soviético. De repente, todos observavam os seus lances. Os rankings o coroaram master e o colocaram em 25º no país. Mas Fischer não era um número. Era um fenômeno. No outono de 1956, em Montreal, ele ficou em segundo lugar. Depois, no Memorial Julius Rosenwald, escreveu história. Seu oponente, Donald Barney, um mestre experiente, acostumado a esmagar prodígios. Desde o primeiro movimento, a partida virou uma guerra. Fischer aplicou defesas que Barney nunca vira, manobras estudadas na escola de Collins, onde cada peça era uma armadilha disfarçada. No 11º lance, fez algo impensável, sacrificou o cavalo, deixando-o à mercê do adversário. Barney hesitou. De mais fácil, pensou. Recusou a captura. 6 minutos depois, Fischer repetiu o gesto, desta vez, com a dama. Barney, finalmente, mordeu a isca. E então, como um raio, o tabuleiro se transformou em um campo de batalha. Fischer tomou 2 bispos, uma peão, e no 41º lance, encurralou o rei de Barney em um xeque-mate implacável. O mestre ficou paralisado, olhando para as peças como se tentasse decifrar um código. A dama, era uma isca? Sim. Quando a realidade o atingiu, estendeu a mão a Fischer, murmurando um parabéns antes de sair da sala, abalado. No dia seguinte, os jornais gritavam, a partida do século, o Mozart do xadrez, o gênio de Brooklyn. Mas a análise mais contundente veio de Hans Kmoch, um dos maiores teóricos do jogo. Isso não foi uma partida. Foi uma sinfonia. Uma obra-prima de Grossmeister aos 13 anos. A notícia ecoou além do Atlântico. Em Moscou, os estrategistas do xadrez soviético franziram a testa. Quem é esse garoto? Quem o treina? Para eles, o xadrez era uma fortaleza da ideologia comunista, um esporte onde a América nunca passará de uma nota de rodapé. E agora, do nada, surgia um Che de Brooklyn jogando como se tivesse nascido em Leningrado. As partidas de Fischer começaram a ser dissecadas em segredo. Cada lance, cada sacrifício, cada armadilha era estudada como se fosse um manual de guerra. Porque, pela primeira vez, o Império Soviético via uma ameaça vinda de fora e ela tinha apenas 13 anos. Enquanto isso, Fischer recebia centenas de cartas de admiração. Respondia a cada uma, à mão. Os jornalistas faziam fila para entrevistá-lo. A fama crescia como um incêndio. Em 1957, depois de uma vitória retumbante sobre Vekoma, ele dominou o campeonato juvenil e os abertos de Cleveland e Nova Jersey. Até que, em dezembro daquele ano, chegou um convite que fez seu coração parar, o Campeonato dos Estados Unidos, o Torneio dos Titãs, a zona classificatória da FIDE, a primeira escada rumo ao título mundial. Fischer mergulhou na preparação como um soldado antes da batalha. Revisitou cada partida dos grandes mestres, adicionou horas de natação, corridas e musculação ao regime. Um dia, pediu o expander de mão mais resistente que encontraram. Quero que minha apertada de mão seja tão forte quanto o meu jogo, declarou. O aviso estava dado. O campeonato começou com uma vitória técnica, seu oponente adoecera e não compareceu.
Na segunda partida, enfrentou Arthur Besguier e empatou. Mas então, a trama engrossou. Fischer e Besguier começaram a triturar os rivais, ponto a ponto, como se disputassem um duelo particular dentro do torneio. Quando chegou a última rodada, Fischer precisava vencer Lothar Schipman para ultrapassar Besguier. Os comentaristas davam como certa sua vitória. Ele vai destruir Schipman e levar o título, murmuravam nos bastidores. Mas o jogo terminou em empate. Os juízes declararam Besguier campeão. Fischer ficou paralisado, os olhos fixos no tabuleiro vazio, como se as peças tivessem traído seu destino. 10 minutos se passaram. Então, um sussurro percorreu a sala, houve um erro nos cálculos. Os árbitros se trancaram em uma sala. 15 minutos depois, voltaram com um veredicto que abalaria a história. A primeira vitória de Fischer, a partida técnica, não foi computada. Com ela, ele supera Besguier por meio ponto. Silêncio. Depois, explosão. Fischer era o campeão dos Estados Unidos, o mais jovem de todos os tempos. Os jornais do dia seguinte estamparam: o menino milagre, o novo Alekhine, a esperança americana. Mas em Moscou, o alerta soou ainda mais alto. Porque agora, aquele chá de Brooklyn não era só uma curiosidade. Era uma declaração de guerra. Aos 15 anos, Fischer não apenas derrotava mestres consagrados, ele os esmagava com uma precisão cirúrgica que deixava claro: aquele não era um prodígio passageiro, mas uma força da natureza. Os soviéticos, donos absolutos do tabuleiro há décadas, começaram a sentir o peso da ameaça. Alguns, é verdade, ainda torciam o nariz: tudo não passa de um truque de marketing, uma cortina de fumaça para vender xadrez nos Estados Unidos. Mas em 1958, o ceticismo virou cinzas. Pela segunda vez consecutiva, Fischer arrasou no campeonato americano. Não foi sorte. Não foi propaganda. Foi um massacre calculado, partido a partido, que coroou o menino de Brooklyn como rei inconteste das 64 casas em solo norte-americano. A mensagem era clara: ele não era mais uma promessa. Era uma sentença. E então veio o convite para o torneio interzonal em Portoro, na Iugoslávia. Mas antes, uma parada obrigatória: Moscou. Aqui, a história toma um rumo digno de um romance de espionagem. A Federação Americana de Xadrez havia planejado uma turnê cultural pela Europa, Bélgica, depois a capital soviética. Só havia um problema, ou melhor, dois. Primeiro, conseguir um visto para o URSS naqueles tempos era como tentar abrir um cofre forte com uma colher de chá. Segundo, a mãe de Bob, Regina, uma ex-militante comunista que já havia vivido em Moscou nos anos 1930, era uma pessoa muito inconveniente para o FBI. Desesperada para que o filho realizasse seu sonho, ele vive só para o xadrez, sonha em conhecer a pátria de Botvinnik. Regina fez o impensável. Escreveu uma carta direto a Nikita Khrushchev. Não a um burocrata qualquer, não a um funcionário do consulado. Ao próprio premier soviético. Na missiva, ela relembrou seus anos de juventude na Moscou stalinista, seus estudos no primeiro instituto médico, sua admiração pela cultura russa. E, claro, falou do gênio precoce que era seu filho. Contra todas as probabilidades, o visto foi concedido. Mas enquanto Bob e sua irmã Joan se preparavam para a viagem, algo sinistro se movia nos bastidores. O FBI, ao descobrir a correspondência de Regina com Khrushchev, acendeu o sinal vermelho. Agora, ela não era apenas uma mãe orgulhosa, era uma potencial risco à segurança nacional. E se Bob, o menino de ouro americano, fosse usado como peão em algum jogo geopolítico? Os agentes federais não perderam tempo. Antes da partida, eles sequestraram Fischer não literalmente, mas quase. Em uma sala fechada, sob os olhos atentos de Regina, eles o submeteram a um treinamento indigno da Guerra Fria. A ordem era simples e brutal. Se alguém lhe perguntar sobre política, sobre a escola, sobre os Estados Unidos, você responde apenas uma coisa: não tenho nada a dizer. Entendeu? Bob riu no início. Achou um exagero, uma piada de mau gosto. Até que eles começaram a simular interrogatórios. E se um jornalista soviético perguntar sobre o racismo nos Estados Unidos? Não tenho nada a dizer. E se um oficial do KGB quiser saber sua opinião sobre o capitalismo? Não tenho nada a dizer.
Uma, duas, 10 vezes. A frase virou um mantra forçado, uma algema verbal. E foi aí que algo dentro de Fischer se quebrou. Ele sempre fora desconfiado, mas agora a paranoia se instalava como um vírus. Todos estão me observando. Até minha sombra pode ser um espião. Cada palavra, cada gesto, cada olhar era uma armadilha. O FBI havia plantado a semente do medo e ela floresceria em desconfiança crônica. Bob não acreditava mais em ninguém. Nem nos sorrisos, nem nas mãos estendidas. Afinal, quem garantia que aquele repórter amigável não era na verdade um agente disfarçado? Que aquele jogador que oferecia um cigarro não estava, na verdade, testando sua lealdade? Foi nesse estado de alerta máximo que ele embarcou para a Europa. Na Bélgica, antes da escala final, Bob provou seu primeiro gole de cerveja, uma rebeldia adolescente em meio ao cerco de suspeitas. Depois, desafiou o mestre holandês Alberico Kelly de Galway para um blitz relâmpago, como se quisesse provar a si mesmo que ainda controlava alguma coisa naquele caos. Mas a verdadeira prova de fogo viria em Moscou. Ao desembarcar na capital soviética, os Fischer foram recebidos com pompa digna de chefes de Estado. Hotel em Tourist, jantares luxuosos, uma agenda lotada, Kremlin, Bolshoi, museus intermináveis. Mas Bob, exausto da pantomima diplomática, explodiu. Chega de passeios. Quero jogar. Eles queriam mostrar-lhe a grandeza da URSS. Ele queria sangue no tabuleiro. Organizaram um blitz apressado, mas os oponentes eram jovens mestres, pouco mais que sparrings. Fischer os derrotou sem entusiasmo, como um leão abatendo presas frágeis demais para saciar sua fome. Depois, com a frieza de um estrategista, perguntou: E Botvinnik? Quando jogo contra ele? A resposta foi um murmúrio constrangido: o campeão está fora da cidade. Impossível. Mas Lev Abramov, o anfitrião soviético, não podia deixar o americano sair frustrado. Depois de algumas ligações, conseguiu um adversário à altura, Tigran Petrosian, o futuro campeão mundial, conhecido por seu estilo posicional implacável. No blitz que se seguiu, Petrosian esmagou Fischer com uma precisão que deixou claro: o caminho até o topo ainda era longo. Bob não esboçou reação. Sem uma palavra, voltou para seu quarto e mergulhou nas partidas de Capablanca e Morphy, como se buscasse nas páginas empoeiradas da história uma resposta para sua própria derrota. Mas o xadrez seria o menor de seus problemas. Em julho de 1958, os Estados Unidos invadem o Líbano. Moscou ferve. Manifestantes se aglomeram diante da embaixada americana, gritando slogans, queimando bandeiras. A tensão é uma faca no pescoço. Regina, apavorada, súplica à federação: tirem meus filhos daqui antes que algo aconteça. Na calada da noite, Bob e John são retirados do hotel como criminosos em fuga. Nenhum adeus, nenhuma explicação. Só o barulho dos motores do carro que os leva ao aeroporto, longe dos olhares hostis e das mãos que poderiam se fechar em punhos. Portoro os espera. E com ele, o verdadeiro inferno. E agora, cortemos para os Estados Unidos. Música. Quando Bob Fischer desce do avião em solo americano, não é um jovem qualquer que retorna, é um fenômeno carregando sob o braço uma tabuleiro de xadrez como se fosse um troféu de guerra. As lâmpadas dos fotógrafos explodem em flashes cegantes, capturando cada passo do novo wunderkind ocidental. Mas o espetáculo mal começou. A máquina de propaganda americana entra em ação com uma precisão cirúrgica. Manchetes estampam em letras garrafais: o gênio é nosso, aos 15 anos, um americano domina o xadrez mundial. Não é apenas um título, é um golpe estratégico. Em plena Guerra Fria, cada peça movida no tabuleiro, dentro ou fora dele, é uma declaração. E Washington sabe disso. Por trás das cortinas, spin doctors são mobilizados para transformar Bob não apenas em um campeão, mas em um símbolo, a prova viva de que o livre pensamento capitalista esmaga o coletivismo soviético. Ele é levado de programa em programa, posando para revistas com um sorriso que parece mais uma careta de desafio. Veja só, mundo, nosso garoto joga sozinho, e mesmo assim vence. Só que há um problema. Um problema chamado realidade. Bob Fischer não é uma máquina. Não é um robô programado para enganar algoritmos ou um soldado treinado para obedecer ordens. É um gênio que, como todo gênio, queima-se com a própria intensidade.
Sem uma equipe, sem uma estrutura como a dos soviéticos, que o digam os grandmasters criados em laboratório pelo regime, ele começa a rachar. E o primeiro sinal vem no torneio de candidatos, quando Mikhail Tal, o mago de Riga, desmonta-o em 4 partidas implacáveis. Quinto lugar. Uma humilhação. Para Fischer, porém, não é uma derrota, é uma conspiração. Ele se tranca em seu apartamento, devorando análises de partidas como um detetive obcecado. E então, eis a revelação que o corrói: os soviéticos não jogam para vencer uns contra os outros. Eles empurram peças até a igualdade, dividem meio ponto, economizam energia, e guardam toda a munição para ele. Quando enfrentam Fischer, porém, o jogo vira guerra total. Não é paranoia, é estratégia. Uma máquina bem oleada, onde cada peão sacrificado é calculado para esmagar o inimigo final, o americano solitário. Em 1962, a bomba estoura. Fischer acusa a FIDE publicamente, em artigos incendiários. Lista nomes, partidas, lances suspeitos. O xadrez é uma batalha de mentes, não um pacto de covardes, escreve. Se não tem coragem de jogar de verdade, fiquem em casa. A federação entra em pânico. Tenta abafar o escândalo, mas Bob não recua. Exige mudanças, um jogador por país nos torneios, fim das rodadas circulares que favorecem os acordos. A FIDE ri. Chama-o de louco, de fanático. E Fischer, então, faz o que sempre faz quando o mundo se recusa a ouvi-lo: some. Por 2 anos, o silêncio. Nenhuma entrevista. Nenhuma partida internacional. A imprensa especula: ele enlouqueceu? Rumores circulam de que trocou o xadrez por seitas religiosas, que se isolou como um eremita. Um jornalista o rótula de misantropo, um homem que odeia a humanidade. Enquanto isso, a URSS segue dominando. Petrosian torna-se campeão. Fischer vira uma nota de rodapé. Até que, em 1965, um convite chega. Copa do 50º aniversário da Escola Soviética de Xadrez. Uma armadilha? Um desafio? Bob aceita. O mundo do xadrez explode, o prodígio volta. Apostas são feitas, manchetes escritas, até descobrirem o detalhe diabólico: o torneio será em Havana. E os Estados Unidos, claro, não têm relações com Cuba. Os organizadores suam frio. Como fazer um americano jogar em solo inimigo sem declarar guerra? A solução é tão absurda que só poderia funcionar: telexadrez. Fischer em Nova York, os soviéticos em Havana, lances transmitidos por teletipo, como mensagens cifradas da Guerra Fria. Ele aceita. Senta-se diante do tabuleiro, os dedos tremendo não pelo nervosismo, mas pela fúria de saber que, mais uma vez, algo está errado. Atrasos nas respostas. Silêncios calculados. Eles estão me sabotando, pensa. Mesmo assim, joga. E arrasa. Termina em segundo lugar, empatado com Polugaevski, atrás apenas de Smyslov, que, após a última partida, declara ao mundo: Fischer não estava aqui. Mas jogou como se estivesse sentando à minha frente, respirando no meu pescoço. Um fantasma que move peças com precisão cirúrgica. Agora, a pergunta que todos fazem: ele volta ao ringue ou desaparece para sempre? Bob responde com ações. Em 1966, fica em segundo no Piatigorsky Cup, perdendo por uma mísera fração de pontos para o novo monstro soviético, Boris Spassky. Na Olimpíada, mais prata, sempre quase, sempre atrás da URSS. Spassky. Ah, Spassky. O homem que aprendeu a jogar aos 5 anos, forjado no mesmo sistema que Fischer despreza. O pupilo que se tornou predador. O próximo alvo. E o próximo campo de batalha. À primeira vista, Spassky e Fischer poderiam ser confundidos com irmãos de batalha, 2 gênios precoces, devorados pela mesma obsessão, forjados no fogo dos tabuleiros desde a infância. Mas era justamente na disciplina que o abismo entre eles se revelava. Enquanto Bob era o furacão imprevisível, explosivo, pronto para queimar pontes com a FIDE a cada regra que o desagradava, Spassky encarnava a elegância russa, sereno, calculista, um homem que jamais perdia a compostura. Não havia ultimatos, não havia ameaças. Ele simplesmente sentava, analisava e vencia.
E em 1966, depois de esmagar Petrozzi em um duelo épico de 24 partidas, o mundo não teve dúvidas, Boris Spassky era o novo czar das 64 casas. Um título que, claro, Fischer não pretendia deixar nas mãos de ninguém por muito tempo. A imprensa adorava esse confronto. Jornais de Moscou a Nova York exploravam cada movimento, cada olhadela entre os dois, transformando uma rivalidade esportiva em um drama shakespeariano. O gênio americano versus a máquina soviética, há manchetes que vendiam, mas também inflamavam. E quanto mais se falava, mais a competição se tornava pessoal. Não era só sobre xadrez, era sobre quem dominaria a narrativa do jogo. Enquanto Spassky subia ao trono em 1969, Fischer, em seu autoexílio voluntário, observava de longe. Até que não aguentou mais. 1970, o ano em que Bob decide que o mundo precisa lembrar seu nome. Primeiro, esmaga Petrozzi em Belgrado 3-1 e, como troféu irônico, ganha um mosquite, que vende no mesmo dia, porque Bob não era de aceitar migalhas. Depois, arrasa o Internacional de Palma de Mallorca, como se os últimos 3 anos de ausência fossem apenas um sonho ruim. Vancouver? Vitórias. Denver? Mais uma vítima, Bent Larsen, que, após ser demolido, declara ao mundo, ele joga como um deus. Isso é tudo que vocês precisam saber. E então, o momento que todos esperavam, Buenos Aires, o duelo contra Petrozzi novamente, desta vez pelo direito de desafiar Spassky. Fischer não dá chance. A estrada para Reykjavik estava aberta. Mas aqui começa o verdadeiro jogo de poder. A URSS, incomodada com a ascensão do americano, pressiona a FIDE para mudar as regras, questionando a instabilidade mental de Fischer. Argumento patético, claro, como se a genialidade não viesse sempre com suas sombras. A FIDE, porém, se mantém firme, Bob merecia sua chance. Restava definir onde essa batalha histórica aconteceria. Após meses de negociações tensas, com os soviéticos exigindo vantagens e Fischer ameaçando desistir a cada vírgula mal colocada no contrato, escolhe-se a Islândia. Reykjavik, julho de 1972. Neutralidade geográfica, mas uma guerra ideológica prestes a explodir. As regras eram claras, 24 partidas. 12 pontos garantiam o título. Vitória valia 1, empate meio, derrota 0. Simples na teoria. Mas este não era um match comum. Era o Ocidente contra o Oriente, o individualismo contra o coletivismo, o rebelde contra o sistema. Spassky chega em junho com uma comitiva que incluía até agentes do KGB porque, claro, o xadrez também era arma de guerra. Fischer? Nem sequer havia assinado os papéis. A FIDE entra em pânico. Ligam, não atendem. Enviam telegramas, nenhuma resposta. Até que Henry Kissinger, sim, aquele Kissinger, põe seu peso na balança. Uma ligação direta, Bob, isto é maior que você. É uma questão de Estado. E assim, com menos de 24 horas para o primeiro lance, o americano embarca para a Islândia, carregando nas malas não só suas peças, mas o peso de uma nação que via nele a chance de humilhar a URSS no seu próprio jogo. A partida não era só entre dois homens. Era entre dois mundos. E quando as primeiras peças foram movidas, em 11 de julho de 1972, o planeta inteiro parou para assistir. A pressão da mídia americana era esmagadora. E isso, é claro, pesava sobre os dois enxadristas não como políticos, mas como homens que, de repente, viram seu tabuleiro transformado em trincheira ideológica. Fischer e Spassky eram gênios das 64 casas, não estrategistas da Guerra Fria. Mas o mundo insistia em carregar seus lances com o peso de bandeiras, discursos e a sombra atômica que ainda pairava sobre a década. Mesmo assim, eles aceitaram o desafio. E quando o relógio marcou o início da primeira partida, em 11 de julho de 1972, o tabuleiro virou um ringue. Spassky chega pontual, senta-se, ajusta as peças com a precisão de um cirurgião e espera. Os minutos passam. Fischer, no entanto, não aparece. O soviético olha para o relógio, para a porta, para as câmeras que capturam seu rosto impassível. Então, com um gesto calculado, faz seu primeiro movimento, bate o relógio e aguarda. O silêncio no salão é tão denso que se poderia cortá-lo com uma peão.
Quando todos já começam a murmurar que o americano desistira, que a tensão havia quebrado antes mesmo do primeiro cheque, a porta se abre. Fischer entra a passos largos, estende a mão a Spassky e pede desculpas pelo atraso. 15 minutos, justifica, culpando o trânsito de Reykjavik. Agora, permita-me uma pausa para rir. Trânsito em Reykjavik? Em 1972, a capital islandesa tinha mais ovelhas do que carros. As únicas anfilas por lá eram de paparazzis atrás de Fischer e de turistas atrás de auroras boreais. O atraso foi tão absurdo que até hoje muitos suspeitam, não eram os carros que atrapalhavam, mas a cabeça de Spassky. Uma jogada psicológica, um blefe para desestabilizar o campeão antes mesmo do primeiro lance. Se foi estratégia ou paranoia, pouco importa. O fato é que Fischer perdeu a primeira partida. E na segunda, simplesmente não apareceu. 2-0 para Spassky. O mundo ri. A URSS comemora. Os Estados Unidos rangem os dentes. Mas então começa o verdadeiro Fischer. Ele explode. Exige que as câmeras sejam removidas, que o público seja banido, que o silêncio seja absoluto. Denuncia cliques suspeitos, sussurros, sombras que se movem, qualquer coisa que possa ser, em sua mente, um código para Spassky. Estão me sabotando, declara, como se o ar-condicionado fosse um agente duplo da KGB. A FIDE, atonita, tenta argumentar, Fischer, o torneio já começou. Não dá para reinventar as regras agora. Mas ele é implacável. Ou atendem suas demandas, ou ele some do mapa. Mais uma vez, o mundo acha que o americano vai desmoronar, que Spassky levará o título por WO, que a história registrará apenas mais um gênio quebrado pelo próprio gênio. Até que Spassky, o cavaleiro soviético, o homem que poderia ter se agarrado à vantagem e visto o rival se afundar, faz algo inesperado, cede. A FIDE, contra todas as probabilidades, aceita o impensável. A terceira partida é transferida para uma sala vazia, sem testemunhas, sem ruídos, quase como um bunker. E ali, no silêncio mais absoluto que Reykjavik já ouvirá, Fischer finalmente acorda. Ele esmaga Spassky. 2-1. A partir daí, a maré vira. Fischer não apenas joga, ele domina. Na quinta partida, repete a dose. Spassky, pela primeira vez, sente o chão tremer. E então chega a sexta partida, aquela que entraria para a lenda não como uma vitória, mas como uma execução pública. Fischer, conhecido por sempre abrir com 1.4, um movimento tão previsível que seus adversários estudavam variações dele antes de dormir, faz algo que ninguém esperava, avança com 1.C4. Spassky congela. Não é um erro, não é um deslize. É uma facada. Todo o repertório do soviético, cada estratégia preparada, cada resposta ensaiada contra o eterno 1.4 de Fischer, desaba em segundos. O americano não está apenas jogando xadrez. Está reescrevendo as regras em tempo real, diante dos olhos atônitos do campeão. O que se segue é uma sinfonia de destruição. Fischer devora as peças de Spassky como um lobo faminto, avança até o rei e encerra a partida com um checkmate tão elegante que, quando a última peça cai, o próprio Spassky se levanta e aplaudir. Não é ironia. Não é desdém. É a homenagem de um mestre a outro mestre que, naquele dia, transcendera o jogo. Boris é um verdadeiro esportista, diria Fischer depois, quando perguntado sobre a reação do rival. Mas a guerra estava longe de terminar. Nas partidas seguintes, o americano continua sua escalada, vitória na oitava, empate na nona. Spassky, agora desconfiado até das sombras, exige que mesas e cadeiras sejam desmontadas em busca de dispositivos secretos que estariam sabotando sua concentração. Soiler, encontram apenas 2 moscas mortas. Fischer, implacável, segue acumulando pontos. 11 partidas depois, o placar é de 5,5-3,5. A URSS súplica por um milagre. Os Estados Unidos já saboreiam a revanche. Até que chega a 21ª partida. 31 de agosto de 1972. Fischer precisa de uma vitória para coroar seu reinado. As peças são dispostas. Os relógios, ligados. A batalha se estende por horas, até que o árbitro interrompe, o limite de lances foi atingido. A partida será retomada no dia seguinte. Naquela noite,
Spassky analisa o tabuleiro em seu quarto de hotel e chega a uma conclusão gelada: está perdido. Não há escapatória. Não há truque. Não há milagre. Pela manhã, ele envia uma mensagem a Fide: não voltará a jogar. Não por covardia, mas por respeito ao jogo. Quando o mestre reconhece que o checkmate é inevitável, prolongar a agonia é desonrar o xadrez. Assim, sem um último lance, sem um aperto de mão dramático, Bob Fischer torna-se o novo campeão mundial. 12,5 a 8,5. O menino de Brooklyn que desafiou um império havia vencido. Mas aqui está o detalhe que a história muitas vezes esconde atrás das manchetes: Fischer e Spassky nunca foram inimigos. Foram peões, perdoem o trocadilho, de uma partida muito maior, jogada por superpotências que viam neles apenas símbolos. No entanto, quando dois gênios se encontram sobre as 64 casas, as bandeiras desaparecem. Sobra apenas o xadrez. E o respeito. Spassky, anos depois, diria que Fischer era o maior enxadrista que já vi. Fischer, por sua vez, sempre tratou o soviético com uma admiração que transcendia a cortina de ferro. Porque no fim das contas, quando a poeira da política assenta, o que resta é a beleza brutal de um jogo onde, por algumas horas, dois homens moveram o mundo sem sair de suas cadeiras. E enquanto Fischer embarca de volta aos Estados Unidos em 1972, carregando não só um título, mas o peso de ter mudado a história com suas próprias mãos, uma pergunta paira no ar: o que acontece quando um gênio ganha tudo o que queria, e descobre que o mundo ainda é pequeno demais para ele? Um cidadão islandês, o mesmo país que, 2 décadas antes, havia sido palco de sua maior vitória e agora se tornava seu refúgio contra a máquina de guerra jurídica dos Estados Unidos. A ironia é cortante: o homem que outrora moveu peças para derrubar o Império Soviético encontra abrigo justamente onde a geopolítica gelada da Guerra Fria parecia mais distante. Mas não era apenas a justiça americana que perseguia Fischer, era o próprio tempo, implacável, que o transformará de ícone em pária, de gênio em fantasma. E aqui reside a tragédia: o mesmo cérebro que desvendara os segredos do xadrez em tabuleiros de 64 casas falhara em antever os lances do grande jogo da vida. Fischer, que exigirá condições absolutas para defender seu título em 1975, agora via-se à mercê de condições alheias a um mundo que não mais o reconhecia como rei, mas como um peão rebelde. Sua recusa em curvar-se às regras da FIDE havia custado o título, sua recusa em curvar-se a Washington custaria a pátria. E quando a Islândia estende a mão, não é apenas um passaporte que oferece, mas um espelho. Eis o que resta quando um homem joga contra todos, inclusive contra si mesmo. Os anos que se seguem são um lento desfile de paradoxos. O ex-campeão, que outrora evitava qualquer contato humano por medo de espionagem, agora concede entrevistas inflamadas a emissoras de rádio, denunciando os crimes dos Estados Unidos com a mesma paixão com que outrora analisava gambitos. Suas palavras, cada vez mais radicalizadas, cada vez mais solitárias, ecoam como os últimos suspiros de um farol em alta mar: ninguém mais ouve, mas ele não pode parar de gritar. Em Reykjavik, caminha pelas mesmas ruas onde foi aclamado, mas agora é uma sombra. Os islandeses, embora o tenham salvado, observam-no com a cautela que se reserva a relíquias perigosas. Até que, em 2008, o jogo finalmente termina. Não com um checkmate retumbante, nem com uma rendição dramática, mas com o silenciamento abrupto de um coração que, como suas partidas, sempre preferiu o ataque à defesa. Fischer morre sozinho, em um apartamento modesto, aos 64 anos, a mesma idade em que, segundo a lenda, o tabuleiro de xadrez foi inventado. Coincidência? Talvez. Ou talvez seja o último lance de um destino que, afinal, sempre soube que aquele homem não pertencia a nenhum reino além das 64 casas que um dia dominou. Hoje, seu legado é uma peça de museu, fotos amareladas, partidas estudadas em academias, um nome citado entre os maiores de todos os tempos. Mas a verdadeira herança de Bob Fischer não está nos livros de abertura nem nos registros da FIDE. Está na pergunta que ele deixou pairando sobre todos nós, como um peão prestes a ser promovido: o que acontece quando o mundo não consegue conter o tamanho do seu gênio? E a resposta, cruel e bela, está no tabuleiro vazio onde ele jogou sua última partida, contra a história, contra a loucura, contra o silêncio. A Islândia, pequena nação de gelos eternos e vulcões adormecidos, abre seus braços para o exílio voluntário de um homem que o mundo não soube, ou não quis, compreender.
Seu primeiro-ministro declara, com a sobriedade nórdica que só os vikings modernos possuem: lutaremos até o fim por nossos cidadãos. E não era retórica. A detenção de Fischer no Japão, um labirinto burocrático disfarçado de cela, violava até as leis mais básicas do direito internacional. A batalha diplomática que se seguiu não foi um xadrez de peões, mas um gambito ousado. A Islândia, com sua população menor que muitos bairros de Tóquio, enfrentou gigantes e venceu. Em 24 de março de 2005, um jato particular corta os céus cinzentos de Reykjavik, trazendo consigo não um refugiado, mas um fantasma da Guerra Fria, um homem cuja mente havia sido campo de batalha muito antes de seu corpo ser preso. Quando a porta do avião se abre, as câmeras estalam como peças sendo capturadas em passant. Fischer desce, pálido, os olhos ainda ardendo com a mesma intensidade que queimava os tabuleiros décadas antes. Sem cerimônias, sem sorrisos protocolares, ele se dirige aos jornalistas como um rei que finalmente retorna ao seu reino de gelo: agradeço à Islândia por me salvar da prisão japonesa. Mas o agradecimento dura menos que um checkmate em 3 lances. Em seguida, vem a crítica ácida ao governo americano: eles querem me silenciar, e o anúncio que leva os corações dos enxadristas, uma nova obra, sucessora de A Minhas 60 Partidas Memoráveis, o livro que havia revolucionado o estudo do jogo em 1969. A promessa, no entanto, era como um peão promovido à rainha, brilhante na teoria, frágil na prática. Porque Bob Fischer, agora cidadão islandês, não havia mudado. O passaporte novo não apaga as cicatrizes de uma mente que há muito navegava em águas perigosas. Ele ainda se trancava em seu apartamento como se o mundo fosse um tabuleiro minado, ainda escrevia manifestos delirantes sobre conspirações globais, ainda atacava a administração Bush com a mesma fúria com que outrora desmontava as defesas de Spassky. Quando cartas de fãs perguntavam pela obra prometida, suas respostas eram evasivas, quase paranoicas: na prisão japonesa, roubaram metade dos meus manuscritos. Destruíram tudo. A verdade? Talvez. Ou talvez fosse apenas mais uma jogada em um jogo que só ele entendia. Até que, em 2007, seu corpo, esse tabuleiro de carne e osso, começa a atraí-lo. Dores nos rins, fraqueza, recusa obstinada a qualquer ajuda médica. Não confio em estranhos, declarava, como se os médicos fossem peões disfarçados de cavaleiros, prontos para sacrificá-lo em nome de um plano maior. Até que, em janeiro de 2008, a partida chega ao fim. Uma ambulância o arrasta, contra sua vontade, para o hospital de Reykjavik. Demasiado tarde. A insuficiência renal, esse checkmate silencioso, o derruba na madrugada de 17 de janeiro. Morre sozinho, como viveu nos últimos anos, cercado por sombras, desconfianças e um tabuleiro imaginário onde ainda movia peças invisíveis. A notícia se espalha como um lance inesperado: o mundo acorda para descobrir que o gênio que desafiou impérios havia caído. Os obituários se multiplicam, cada um tentando decifrar o enigma de um homem que foi, ao mesmo tempo, o maior jogador de xadrez da história e seu próprio algoz. Todos lembram 1972, aquele duelo em Reykjavik que parou o planeta. Todos repetem: Fischer era invencível. Mas ninguém ousa responder a pergunta que paira sobre sua lápide imaginária: por que um homem tão brilhante escolheu se perder no labirinto da própria mente? As teorias surgem como variantes de uma abertura mal estudada. Alguns culpam o xadrez, aquele abismo de possibilidades onde Fischer mergulhou até se afogar. Os números são assustadores: 10 seguido de 45 zeros. Essa é a quantidade estimada de combinações possíveis em uma partida. Dizem que Fischer tentava calculá-las todas, como se seu cérebro fosse um supercomputador humano prestes a superaquecer. Que ele forçou os limites da razão até que algo, a sanidade, a realidade, se rompesse. Comparações com Paul Morphy, o gênio do século XIX que enlouqueceu após dominar o jogo, são inevitáveis. Mas será que era apenas isso? Será que a loucura de Fischer era apenas o preço de se brincar com fogo? Aqui, a história dá um cheque inesperado. Por quê? E se Fischer não estivesse tão errado assim? E se, por trás dos delírios de perseguição, houvesse uma verdade inconveniente? Em 2008, jornalistas do Philadelphia Inquirer revelam documentos do FBI: Bob e sua mãe, Regina, eram suspeitos de serem agentes de influência soviética. Absurdo? Talvez. Mas há mais.
A identidade de seu verdadeiro pai, aquele Ampoan que o levava para passear aos 6 anos, emerge das sombras, um físico matemático, especialista em mecânica de fluidos, que trabalhou no Projeto Manhattan. Sim, aquele Projeto Manhattan. O homem que ajudou Oppenheimer a forjar o Apocalipse. E como todos sabem, os participantes da bomba atômica e suas famílias foram vigiados, perscrutados, transformados em peões de um jogo muito maior. De repente, as paranoias Andy Fisher ganham um contorno sinistro. Não era loucura. Era memória. Mas quem acreditaria em um homem que gritava sobre conspirações enquanto o mundo rotulava de doido? A ironia é cruel, quanto mais ele tentava provar que não estava louco, mais louco parecia. E assim, Bob Fischer se tornou o último grande mistério do xadrez, um rei que recusou a rendição, mesmo quando o tabuleiro já ardia. Porque, no fundo, ele nunca jogou apenas contra Spassky, ou Karpov, ou o sistema. Jogou contra algo muito mais implacável, a própria natureza de um gênio que, como um peão promovido à rainha, carrega o peso de ser demais para o mundo que o contém. E o xadrez? Ah, o xadrez ele venceu. Sempre.